Então, é isso aí, nação. Vambora com mais um vídeo aqui falando sobre o nosso Flamengo. O Flamengo perde para o Botafogo, é humilhado pelo Botafogo por 4-1. E o Flamengo nessa segunda-feira se representa normalmente, já pensando no jogo de quinta-feira diante do Bolívar, né? Vale lembrar que o Arrascaeta, ele acabou sentindo o adutor da coxa, da coxa esquerda, né? E nessa segunda-feira será reavaliado no CT Ninho do Urubu. E o resultado do exame, se ele está apto ou não a poder jogar o jogo de quinta-feira, o resultado deve sair hoje, né? Hoje, nessa segunda-feira, por volta do período da tarde para a noite, né? Então vamos esperar o resultado e falar. O Rafa Marques, ele tocou num ponto aqui importante sobre a continuidade do trabalho do Tite dentro do Flamengo. E esse jogo de quinta-feira é fundamental para isso acontecer, né? Existem duas situações. Ou ele avança e continua, ou ele é eliminado e a situação dele fica muito delicada no Flamengo. Ele tocou nesse ponto aí sobre possível demissão de Tite e vamos atentar nessa situação aí, né? Então, vamos embora com mais um debate, deixe seu like e tamo junto, galera. Pelo elenco que o Flamengo tem, não dá. E repito o que o seu amigo disse. Se tá ruim pro Flamengo, imagina pro resto dos times do Brasil. Ô, Rafa, como é que tá aí o ambiente em relação ao Tite, por favor? Bom, Edu, a gente sabe que no Flamengo as coisas são sempre muito extremas, né? Mais até do que em outros clubes. Quanto maior o clube quanto mais torcida ele mais tem essa necessidade de respostas imediatas e conceitualmente, é conceito da gente, não é trabalho específico e recorte de momento. Conceitualmente, não só o Tite, qualquer técnico que assuma o Flamengo, ou que venha assumindo o Flamengo, de 2020 para cá, tem uma distância muito maior para percorrer ao encontro do carisma supremo perante o torcedor, do que em condições normais por conta do legado deixado pelo Jorge Jesus. Nem o Dorival, por exemplo, que ganhou Copa do Brasil e Libertadores, saiu daqui com a torcida inteira carregando no colo. E muita gente gostou, mas também teve muita crítica. E ele sai carregando 2 troféus, Copa do Brasil e Copa Libertadores da América. Então, a distância sempre é mais longa para quem dirige o Flamengo. Isso é um fato, para mim, incontestável, inquestionável. Aí chega o Tite, que é um técnico com tamanho para aguentar esse tranco. E ao longo da temporada, você tem momentos, sim, como a Nath colocou, muito ruins, muito complicados, como esse atual mas tem momentos também interessantes, que o Flamengo joga o futebol de imposição técnica. A torcida do Flamengo, ela se contenta com até o resultado adverso, se o time tiver uma qualidade de jogo forte e amassar o adversário, jogar muito, no final ela é até capaz de esboçar alguns aplausos. Mas quando você alia uma atuação ruim com resultado ruim, ela é muito direta e incisiva no treinador. Foi assim com o Sampaoli, foi assim com quase todos os técnicos que passaram aqui depois que o Jorge Jesus saiu. Então, respondendo a sua pergunta, objetivando o jogo de quinta em La Paz, não dá para dizer porque não é informação. Mas se acontecer o que ninguém está imaginando, o Flamengo perder por 3-0 e voltar eliminado da Libertadores, não será surpresa se a diretoria resolver tirar o Tite, interromper o trabalho dele, por conta dessa incompatibilidade entre os conceitos e a prática. E o Flamengo oscila muito para quem tem a qualidade de elenco que o Flamengo tem. É uma outra discussão que se desenvolve plenamente aqui. E só para voltar ao tema anterior que o Pedro Ivo trouxe e a Nath complementou. O futebol não está preparado, o futebol brasileiro, para o contraponto, né? Tudo que é contraditório, tudo que oferece o debate, tudo que oferece a possibilidade de uma discussão mais profunda, o futebol se arma, o futebol se previne, se reserva. Existe muita reserva de mercado no futebol brasileiro em especial. A gente vai ver, raríssimas vezes, um debate em alto nível entre um questionador e um entrevistado na condição de técnico de um time de massa como é o Tite, como deve ser, com a extração de conteúdo, com explicações claras, diretas. Não existe a possibilidade do trabalho de condicionamento físico do Flamengo ser ruim? Existe. Existe. Ser pior que o do Botafogo, me parece claro.
são coisas que não tem nenhum problema de serem debatidas francamente. Só que, assim como nunca, eu tenho 29 anos trabalhando no futebol, eu nunca ouvi um técnico dizendo uma coletiva, eu errei nessa alteração. Eu nunca ouvi um médico dizendo uma coletiva, o meu diagnóstico da doença desse jogador foi errado. Então não tem expectativa que o futebol permita o debate. As pessoas não querem isso. Elas querem o tempo todo reservar os seus próprios conceitos. Fala, Pedro. Rafael, eu concordo com você. E aí eu te pergunto também, até que ponto o ecossistema não está contaminado? O ecossistema está preparado para o médico sentar e falar, olha, eu acho que eu errei? O Tite virar e falar, eu fui mal na troca do Léo Ortiz? Ou esse ecossistema também não é viciado para hoje, essa cabeça já ser servida na bandeja? Porque mais que o contraditório, eu acho que tudo que pauta isso é a perpetuação do poder. O Tite nada mais é do que a figura perfeita para um ano complicado do Flamengo, que envolve Landim, Marcos Braz, oposição, tudo mais. A capacidade de quem gere o Flamengo e está muito preocupado, porque hoje a gente tem duas cabeças de comando no Flamengo, uma é o Landim, outra é o Marcos Braz. O Landim está muito preocupado com a eleição de fazer o seu sucessor e o Marcos Braz está muito preocupado com a sua eleição para vereador. Eles estão preparados para um debate que possa lhe custar politicamente alguma coisa ou isso também condiciona esse não contraditório? Porque o Tite, que é um cara que muitas vezes senta para debater, ele me parece ali armado também, que ele sabe onde ele está hoje. Ele hoje não pode, às vésperas de uma viagem para La Paz, de um jogo complicadíssimo, sentar e falar, olha, eu acho que eu vacilei aqui, ou então vamos debater desempenho. O ecossistema também não permite isso. Pedro, então, quando ele foi contratado, quando ele foi contratado, a pessoa se contamina. Porque senão a cabeça dele vai ser servida na bandeja amanhã. Isso, não. Quando ele foi... Até porque se ele faz alguma coisa, se ele vai publicamente e diz, e assume uma falha, um equívoco de escolha, ele está cometendo suicídio. E isso existe porque culturalmente para o torcedor brasileiro, em especial, acho que isso também existe na Europa, mas aqui é mais latejante, para o torcedor brasileiro é mais fácil mandar o técnico embora, porque os clubes se acostumaram assim no torcedor. Os clubes entenderam que a melhor maneira de você dar satisfação à torcida é mandar o técnico embora. Você não debate mais qualidade de trabalho, você não debate mais internamente, que eu digo, né? É o perfil dos profissionais, você não debate mais a capacidade de rendimento dos atletas, você não usa a fisiologia como dado de proteção, inclusive, para o torcedor de algumas performances que estão abaixo da média esperada. Nada disso. Tá dando errado? Não tá ganhando? Tá jogando mal? Perdeu de 4? Manda o técnico embora. É mais simples. Isso limita a necessidade de você desenvolver até internamente um estudo mais adequado sobre os problemas. E mais, quando o Tite foi contratado, muito flamenguista brincava com outro assim, agora nós temos o técnico que veio da seleção, porque ele veio de Copa do Mundo, 2 Copas do Mundo, com um elenco estrelado, é pra nadar de braçada, entendeu? As Copas do Mundo. Mas o Bubu tava certo desde o início. As Copas do Mundo que o Brasil, as duas últimas Não, você Copas também do Mundo do persegue Brasil o Tite. foi espetacular. Não, você tá perseguindo o Tite. Gente, desculpa. Perseguindo o Tite. Vamos com o Botafogo, exaltar. O Prato, ele quer falar. Tal, mas futebol e regata. Eu tenho um amigo, aliás, meu irmão me ligou. Falou, pô, Botafogo. Eu também tenho aqui, meu amigo Marcos Willow, mandou mensagem pra mim. Está muito claro que a maior virtude do Botafogo é o grande problema do Flamengo, que é a questão física. Tanto que o Botafogo que entrou em campo ontem pode entrar em campo quarta. O Flamengo que entrou em campo ontem não vai entrar em campo quinta. O Tite foi questionado ontem na altitude, sobre que é pior. Isso, onde você vai precisar do físico, né? O Tite foi questionado ontem sobre isso na entrevista, ele e o Matheus. Eles não gostaram da pergunta e vamos ver a resposta. Eu vou responder para ti, porque se tu colocar todo o Flamengo, toda a torcida do Flamengo, daqui a pouco tu tá sendo um porta-voz de todo, e aí me parece que é um pouco demais. Os aspectos físicos, eles são levados em consideração, sim, mas é o conjunto todo. Inclusive o tático, tem que mudar e estruturar a equipe. Sim, ele é de um conjunto da obra. A gente fala da sequência do calendário, quando a gente fala que a gente tem que cuidar da saúde dos atletas, aí tá mostrando por quê. Não é só o jogo e a sequência que o Botafogo... Aí depois tu tem que analisar as trocas e o que o Botafogo fez em cada jogo. Ele não perdeu pro Juventude? É muito fácil tu chegar no pontual agora, falar o Botafogo correu mais que o Flamengo hoje, o Flamengo tem dificuldade, mas então olha o inteiro também, olha o todo, Fortaleza hoje... Só ouve agora, tu fizeste uma pergunta, seja educado e entenda o outro lado da contra-argumentação e democraticamente o torcedor veja. Sabe o que o Nico perguntou para mim, falou para mim? Desculpa, professor, eu não tinha... Eu digo, não tem que pedir desculpa, cara. Não tem que pedir desculpa, se tu não tem condição, não vai. Eu entendo o torcedor, porque ele está chateado tanto quanto eu, mas calma, cara. Discernimento para que a gente tenha
para que tenha compreensão. Senão ela fica assim, ó, ganhou, olha que beleza. E futebol não é assim. E há, sim, a relação de saúde. É um contexto inteiro, eu só acho injusto vocês compararem um exemplo por causa de uma circunstância de um jogo com o calendário inteiro. Não é a gente que está falando, vários treinadores estão falando. Eu acho que eles não entenderam direito a pergunta. Eu acho que eles falaram e para mim, eu não tenho a resposta. Por que Ninguém tem. Está bem fisicamente e o outro não? Alguém sabe responder? E para mim a resposta é tipo assim, não é que necessariamente a gente está falando desse jogo. Literalmente a pergunta é sobre a sequência do Flamengo que vem perdendo jogadores. O Pedro não está jogando porque ele se machucou. Não é sobre a vitória do Botafogo e a derrota do Flamengo. É sobre um contexto do Flamengo. E outros tantos se machucam. Depende muito da lesão também, né, gente? Claro que porque, é muscular, assim, de a gente tem que dirimir bem essa questão, porque fica parecendo que o DM está cheio porque está e é normal. Não. O Flamengo tem uma questão específica, que é o Cebolinha, que pela primeira vez, na sua 6ª lesão no ano, teve uma lesão na perna esquerda, e é tendão. Os outros nomes, todos versam sobre musculatura. Pedro, Gabigol e ontem o Arrascaeta. Então são questões que estão diretamente, além do Vinha, associadas a, sim, parte física. Você pode debater, e para isso seria importante ter todos os elementos que a Comissão Técnica do Flamengo tem, de maneira mais detalhada, específica, compartilhada com a torcida e com a opinião pública. Porque eu acho que isso ajudaria a todo mundo que trabalha no futebol, que participa do ecossistema, a entender melhor o que é a ciência do jogo. Se você tem lá marcadores que respaldam uma decisão de preservação, é legítimo que você preserve o atleta. Mas se ainda assim, ou por vezes, num limite, você coloca o atleta e ele se machuca porque tem um desgaste, porque tem um esgotamento, isso poderia ser preservado, e aí o Flamengo poderia estar cometendo alguma falha interna, é uma condicionante, eu não estou afirmando porque eu não tenho esses elementos para afirmar, mas pode haver alguma falha sim, ou pode ser obra do acaso. Jogadores se machucam, esse é um conceito meio que amplo, mas em nenhum dos casos os dados, as informações são suficientemente explícitas para todo mundo. E aí abre a brecha para o questionamento, esse que é o ponto. Não, mas é um fato que um time está bem fisicamente e o outro não está. Exato. Claro, você tem que perguntar, ué. Sim, isso é contestável. E passa por muitos aspectos, eu acho, assim, não é uma resposta simples. O Rafael até falava dessa situação que é difícil a gente ter uma resposta que você não tem a questão de informação. E eu acredito muito nessa preocupação do Tite, porque vamos lembrar o Flamengo e Palmeiras no primeiro turno, aquele jogo foi muito criticado, foi muito ruim tecnicamente, e já se discutiu o Tite, poxa, mas ele tá poupando o jogador no começo do Campeonato Brasileiro. Não é que a comissão técnica do Flamengo ignore isso, pelo contrário, acho que é a que mais se preocupa com isso, e as demonstrações da temporada inteira demonstram isso, mas de fato, tá acontecendo com várias lesões, acho que isso influencia demais. A gente pode falar, o elenco do Flamengo, tecnicamente, é o melhor para mim que tem, mas assim, o quanto que fisicamente não estava pronto para encarar toda essa sequência, até porque você tinha que pensar no contexto, quando você contrata alguns jogadores, você já tinha que saber que ia acontecer a Copa América e que eles seriam convocados. Por mais que você discorde, e que é de fato um absurdo ter acontecido o que aconteceu, mas você também tinha que ter isso em vista. Talvez você poderia ter pensado numa profundidade um pouco maior. Esse é um outro ponto que poderia entrar em questão. E também outra questão, não é de hoje que a gente está falando de uma queda física, e não é só da passagem do Tite. Sim. Então é um problema crônico no Flamengo, a questão de você conseguir manter a intensidade. Porque se ele consegue manter a intensidade, tecnicamente, ele tá acima de qualquer time para mim ainda. Eu tô quase dando razão pro Donan, naquele dia que ele falou aqui no Sport Center sobre a questão de elenco. Se você dá razão pro Donan, pensa duas vezes, mas pode falar. Então, mas eu falei quase. Porque assim, querendo ou não, também eu entendo ali quando o Matheus e o Tite falam sobre quem entrou no Botafogo, a força que o Botafogo tem. O Botafogo tem um ótimo elenco. Mas o Botafogo é Nós temos outras equipes também que passam por problemas físicos, mas o do Flamengo parece muito recorrente há muito tempo. Né? Parece uma discussão que eu lembrei aqui, eu lembro direitinho, parado ali no touch, uma entrevista coletiva do Renato, falando sobre a final da Libertadores, ou chegando perto da Libertadores, e ele falando sobre não conseguir escalar os jogadores, senão ia estourar. E ele brigando com o jornalista, falando assim, você quer que eu coloque? E se o Bruno Henrique machucar, a responsabilidade vai ser minha? Vai ser sua? Então isso a gente está falando de o quê? 3 anos? 4 anos? É muita coisa. É muita coisa. Então, eu entendo também quando o Matheus e o Tite falam sobre o conhecimento que a gente tem agora e a gente ainda não viu o futuro.
pode ser que daqui a algumas rodadas, vários jogadores de outros times, e aí vale destacar também, né? O Fortaleza também perdeu o Lucero e continua ganhando de todo mundo, né? Dentro ou fora de casa. O Botafogo perdeu o melhor jogador, o Júnior Santos. O Hulk está fora, né? Para jogos importantes de Libertadores. Não só ele, né? Acontece, né? Não é, Sim, claro. Não é uma epidemia, acontece porque faz parte da todo mundo profissão. diante do calendário que a gente tem. E pode acontecer também. O Botafogo perdeu o Júnior Santos, como a gente já destacou, pode acontecer de novo. Mas uma coisa é atemporal para mim. Quando o Flamengo mostra para o mercado, em outubro, novembro do ano passado, que ele ia contratar o Tite, um técnico de 2 Copas do Mundo, um técnico de campeonatos brasileiros, um técnico de Libertadores, de campeonato mundial, tal, ele dá uma cartada no mercado para não ficar no vulnerável, no imponderável em algum momento. É uma cartada para, eu vou disputar todos os títulos e posso não ganhar, mas eu vou em todas. No momento, com influência de calendário, de Copa América, eu não esperava estar aqui agora, em agosto, tentando explicar uma derrota por 4 gols, de 4 com 3 gols de diferença. Sim. De 2 times que estarão disputando o título até o final do ano. Eu não esperava, porque a cartada do Flamengo é uma cartada para não passar por isso. A última vez que o Tite tomou 4 gols, vocês falaram, foi em 2013. Então, assim, eu fico assustado. Eu acho que assim, me parece o seguinte, é uma diferença no perfil das contratações. Porque a comissão técnica do Flamengo não ignora a condição física, mas quem contrata ignora. O Botafogo está muito claro que ele contrata jogadores fortes. Né? Como o Palmeiras fez isso e teve sucesso fazendo isso nos últimos anos, o Flamengo ele vai mais na coisa do talento, da badalação e acaba ignorando essa questão do quanto o jogador suporta. O próprio Alan vinha lesionado. O Alan vinha lesionado. Ele chegou machucado. O De La Cruz é um cara que tem histórico de lesão. Agora o nome da vez é o Michael. O Michael não é um cara que é forte fisicamente, como, por exemplo, é o Luiz Henrique, né? Então eu acho que essa atenção o Flamengo ainda não tem como o Botafogo tem. Ô Rafa, a gente precisa encerrar aqui, mas obrigada pela sua participação, tá? Então é isso aí, né? Como eu estava dizendo no início do vídeo, né? O elenco do Flamengo se representa normalmente nessa segunda-feira e os jogadores vão passar, o Arrascaeta vão passar por uma reavaliação, ou praticamente todos os jogadores, né? Como de costume, principalmente o Arrascaeta aí, para ver qual é o grau da lesão dele ou do incômodo que ele sentiu no adutor da coxa. Porém, sinceramente, eu espero que não seja nada, né? Porque qualquer coisinha o Arrascaeta pode ficar fora, né? Sabemos que o Arrascaeta, esse ano, ele vem performando bem melhor em relação a alguns anos anteriores, né? Esse ano ele sofreu com pouca questão física, pouca lesão. E uma lesão aí que volta a assombrar o torcedor do Flamengo, né? O principal craque do Flamengo voltando a ser lesionado numa véspera de um jogo super importante, né? Então vai ser reavaliado no CT e saberá se vai ter condição ou não de enfrentar o Bolívar, né? E o Flamengo, obviamente, mira contratação de lateral esquerdo. A bola da vez foi o Vitinho, do Burnley da Inglaterra. Porém, que tudo indica, o Botafogo entrou na briga e pode dar um segundo chapéu no Flamengo nessa janela de transferência, né? Então, o lateral direito, Vitinho, já se acertou, teoricamente, né, com o Botafogo. Apesar de ter acertado 2 detalhes com o Vitinho, o Botafogo ainda não entrou em acordo com o Burnley, o time inglês, né? O time alvinegro enviou uma proposta por empréstimo com opção de compra ao clube. Ou seja, resta apenas a equipe da Inglaterra aceitar a oferta do Botafogo e anunciar mais um reforço nessa janela de transferência, né? Então, essa será praticamente a segunda chapéu que o Flamengo leva nessa janela, né? A primeira foi com o Marco Antônio, que foi para São Paulo, e agora pode ser outra, né? Então, é complicado, né? A diretoria não faz nada, não contrata ninguém, e o time sofrendo com lesão, complicado. Vende jogador e não contrata ninguém, né? Os caras estão fazendo uma gestão muito boa, né? Muito boa mesmo. Seu Marcos Brasilandinho e Bruno Spindler, né? Muito boa, né? Mas é isso aí. Tamo junto e é nóis, galera.